Olá, nono ano, como vocês estão? Nessa nossa videoaula, nós vamos fazer a correção referente a dois capítulos. O capítulo da Revolução Russa e também o capítulo do período entre guerras. Vamos corrigir as atividades das seguintes páginas: 184, 187, 188, 189 e 195. Vamos lá? Então, vamos lá, nono ano, começando aí pela atividade da página 184, atividade desenvolver e aplicar. Friedrich Engels, de 1820 a 1895, com Karl Marx, 1818 a 1883, é considerado o sistematizador do socialismo científico. Sobre o assunto, leia o trecho a seguir e responda as questões em seu caderno. Apesar do livro pedir para que essas questões sejam respondidas no caderno, não há necessidade. Elas podem ser respondidas aí mesmo no livro, pois o espaço é suficiente. O argumento de Engels tem forte viés economicista e proclama que não há na Rússia condições para uma revolução socialista, já que esta só pode ter lugar onde as forças produtivas atingiram seu mais alto nível, grande industrialização, isto é, na Europa Ocidental. Engels estava convencido da iminência de uma revolução contra o czarismo na Rússia, mas, de qualquer forma, exclui que a comuna rural russa possa servir de base para um desenvolvimento socialista. Letra A. Qual era a base da economia russa durante o czarismo? Então, a base da economia era uma base agrária. Letra B. Segundo Engels, poderia ocorrer uma revolução socialista na Rússia? Justifique. Então, para Engels, não poderia ocorrer, pois para ele uma revolução socialista só poderia ocorrer em locais industrializados. Letra C. Com base em seus conhecimentos e no fragmento do texto, em quais países haveria condições de ocorrer uma revolução socialista no fim do século XIX? Cite dois deles e justifique. Então, países aí que eram países bastante industrializados nesse período, vocês podem citar, é para vocês escolherem dois. Pode ser, por exemplo, Alemanha, França, Inglaterra, Japão, né? Eram países bastante industrializados. Então, você vai citar dois, a sua justificativa vai ser exatamente essa, né? Que eram os países bastante industrializados do fim do século XIX. Página 187, também uma atividade de desenvolver e aplicar. A Revolução Russa garantiu o poder dos bolcheviques e a implementação de um governo socialista naquele país. A respeito desse governo, leia o texto a seguir e responda as questões com base no trecho. Tais expurgos, realizados pela primeira vez em escala nacional em 1921, eram revisões de filiações no partido, nas quais todos os comunistas eram convocados individualmente para avaliações públicas de sua lealdade, competência, retrospecto e conexões, e os julgados indignos eram expulsos do partido. Houve um expurgo nacional no partido em 1929, outro em 1933 e 1934. Nos grandes expurgos descritos de forma mais precisa como Grande Terror, a suspeita era frequentemente equivalente à convicção, provas de atos criminosos eram desnecessárias e a punição por crimes contra-revolucionários era a morte ou uma sentença a trabalhos forçados. Número 1. O que foram os expurgos? Promovidos pelo governo bolchevique a partir de 1921. Então, esses expurgos foram, a princípio, uma maneira de o Partido Comunista averiguar a lealdade de seus integrantes em um contexto pós-guerra civil, em que ainda enfrentavam muita oposição. Mais tarde, acabou se tornando um instrumento do governo para se ver livre de qualquer tipo de oposição. 2. Com base no texto, como o governo revolucionário na Rússia agiu após o fim da Guerra Civil? Então, o Partido Comunista tornou-se o único partido que era permitido, não havia abertura política ou direito à oposição. 3. A realização dos expurgos aproximava o Partido Comunista dos ideais revolucionários marxistas? Justifique. Não. As ideias que embasaram a Revolução, elas buscavam uma sociedade igualitária, com a inexistência da exploração do trabalhador. O que teve início na Rússia foi a substituição do governo autoritário do czar
pelo governo igualmente autoritário do Partido Comunista. Atividades das páginas 188 e 189. Questão 1. Leia as afirmativas a seguir sobre a Rússia pré-revolucionária e classifique em verdadeiras ou falsas. Primeira, a industrialização teve início na Rússia a partir da imigração de trabalhadores de outros países da Europa. Falsa. No começo do século XX, a Rússia era uma das maiores potências militares da Europa. Falsa. O Domingo Sangrento foi um episódio em que bolcheviques que buscavam destituir o czar foram massacrados pela Guarda Imperial. Falsa. O fim da servidão em 1861 levou grande número de pessoas dos campos para a cidade, transformando a Rússia em um país predominantemente industrial. Também falsa. Então, as 4 alternativas aí são falsas. 2. Leia o trecho a seguir sobre a participação russa na Primeira Guerra Mundial e responda as questões em seu caderno. O desastre no fronte completava-se com desastre interno. O general Polivanov, ministro da Guerra, respondendo às perguntas ansiosas dos seus colegas sobre a situação no fronte, declarava literalmente: confiando na imensidade do nosso território, contando com os nossos lamaçais insuperáveis, confio ainda nas boas graças de São Nicolau Mirlikivski, patrono da Santa Rússia. Sessão de 4 de agosto de 1915 no Conselho. Uma semana depois, o general Ruzsky confessava para os mesmos ministros: as exigências modernas da técnica militar são superiores às nossas possibilidades. Não podemos de modo algum rivalizar com os alemães. Letra A. O trecho menciona um desastre interno na Rússia à época da Primeira Guerra Mundial. Que desastre seria esse? Então, o desastre interno que se refere aí seria a situação política, social e econômica da Rússia. A desastrosa política czarista, a miséria da população, as greves e os protestos cada vez mais violentos. Letra B. Para o general Ruzsky, por que a Rússia estaria em desvantagem na guerra? Porque os russos eles não teriam tecnologia suficiente para combater os alemães, uma vez que a indústria era pouco desenvolvida na Rússia. Letra C. Qual era a opinião da população sobre a participação russa na guerra? Justifique. Então, a população russa ela era contrária a essa participação, porque isso significava mais mortes e mais impostos a serem pagos, e eles acreditavam que a manutenção do país na guerra foi um dos fatores que acabou levando à Revolução de Outubro de 1917. Lembrando que essa questão número 2 é para ser respondida no caderno. Então, lá no caderno, coloca a página 189, e copia essas questões e responde em seguida. Número 3. No início do século XX, o Partido Operário Social Democrata Russo dividiu-se em grupos, bolcheviques e mencheviques. Quais as semelhanças e diferenças entre esses grupos? Os mencheviques, eles eram mais moderados e eles acreditavam que as mudanças aconteceriam de maneira gradual por meio de alianças e eleições. Já os bolcheviques, eles acreditavam que a mudança política só se daria por meio de uma revolução de trabalhadores, sem conciliação. Apesar das diferenças, os dois grupos desejavam mudanças e também melhores condições de vida para o povo russo. Essa questão número 3, apesar de não pedir aí para que ela seja respondida no caderno, acho que seria importante porque o espaço aí acaba sendo pequeno para que essa comparação, para que essas semelhanças e diferenças sejam descritas. Questão 4. O que foi a nova política econômica, a NEP? A NEP foi uma política econômica aplicada por Lenin depois da Guerra Civil para alavancar a economia russa. Essa política ela contou com a adoção parcial de elementos capitalistas. Ainda nessa página 189, a gente tem a atividade de olho na prova, que é uma atividade de múltipla escolha. Na queda do regime czarista e deflagração da Revolução Russa em 1917,
houve a participação de líderes, grupos e organizações de oposição com divergências na estratégia de encaminhamento do movimento. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta aí é a alternativa C. Os sovietes, conselhos formados por operários, camponeses e soldados, tiveram atuação decisiva na gestão da revolução, mas perderam força em seguida com a centralização das decisões assumida pelo Partido Comunista. Então, só marcar um xizinho aí na letra C. E para concluirmos, a atividade da página 195, desenvolver e aplicar. A fotografia a seguir se tornou símbolo da crise de 1929 e da Grande Depressão. Ela retrata Florence Owens Thompson e seus filhos, todos vivendo na miséria. Leia o relato da fotógrafa Dorothea Lange, 1895 a 1965, ao relembrar como foi registrar a cena e responda as questões a seguir. Eu vi a mãe faminta e me aproximei, como que atraída por um ímã. Eu não me recordo de ter lhe explicado a razão da minha presença ou da minha câmera, mas lembro-me de que ela não me fez perguntas. Fiz 5 enquadramentos, me aproximando cada vez mais, na mesma direção. Não lhe perguntei seu nome ou sua história. Ela me disse sua idade, 32 anos. Disse que estavam vivendo de legumes congelados dos campos do entorno e de pássaros que as crianças matavam. Ela acabara de vender os pneus de seu carro para comprar comida. Ali, ela se sentou sob a tenda com seus filhos e parecia acreditar que minhas fotos poderiam ajudá-la, e então ela também me ajudou. Havia algo de equidade ali. Questão 1. Segundo o relato de Lange, como era o dia a dia dessa família durante a crise de 1929? Então, fica claro para a gente aí que não havia comida facilmente disponível, então a mãe foi obrigada a vender os pneus do carro para comprar alimentos. A família também se alimentava de pássaros mortos pelas crianças e de legumes congelados que eles encontravam nas proximidades. 2. Por que, na sua opinião, essa imagem tornou-se a grande representação da vida durante a Depressão estadunidense, né? Onde você vai aí colocar a sua opinião sobre a questão levantada. Então, nono ano, finalizamos aí a nossa correção dessa videoaula. Um abraço, até mais!